Hora da nossa live, hora de responder perguntas para vocês. Então, estou ao mesmo tempo no Instagram, no YouTube, simultâneo. YouTube tem o Superchat, então a gente sempre responde as perguntas de lá. E eu vou sempre peneirando as dúvidas daqui do Insta. Dia glorioso, dia radiante, muito sol. É aquilo que a gente precisa para acordar bem. Eu confesso para vocês que eu acordo muito melhor com uma luminosidade dessa. Tá certo que eu fico com olhinho de japonês, né? Mas eu prefiro dia de sol. Prefiro mesmo. Treino de hoje, treino de membros inferiores, então 6 séries de panturrilha pesado sentado, depois 6 séries de panturrilha pesado em pé. Aí, bom dia, stiff com hack squat, posterior de coxa na mesa flexora com leg press. Treino bom. Vamos tirar o de panturrilha, 2 exercícios para panturrilha. Bom dia, hack, stiff, cadeira e leg. 5 exercícios. Fica uma dica para você tomar cuidado para não se super treinar. O que é isso? O que é super treinar? Às vezes você implanta uma rotina de treino tão intensa que seu organismo ele acostuma com aquela quantidade maciça de exercício. E fica dependente disso. Ou seja, você tem que treinar cada vez mais para você conseguir esse efeito. O que eu acho importante falar para vocês? Qualquer tipo de ajuste que você faça, ele tem que prever uma progressão. E isso é muito importante, porque toda vez que você faz uma mudança abrupta para o teu organismo, ele reage como se fosse uma agressão. Então não é à toa que se você começar a treinar forte pra caramba, a primeira coisa que você vai querer é desistir. Porque é uma resposta normal do seu sistema nervoso central que vai falar: ô, para com isso, você tá louco? Vai embora. Vai fazer outra coisa, dormir, comer. Ou então ele vai criar uma forma de recompensa para você amenizar aquele estresse sofrido. Isso é uma coisa muito importante, porque se você tem essa alteração, esse estresse sofrido, a coisa fica muito mais complicada. Bom, para seguir adiante então, vamos ver o que vocês têm para perguntar hoje. Lembrando que no YouTube tem o Superchat, aqui no Insta eu vejo as perguntas de vocês pela caixinha de perguntas. Nossa, o Cris, sempre, nos últimos dias, o Dr. Cris tem sido precoce aqui. Rapidinho, Superchat aqui do YouTube, sobre creatinina. Vamos ver o que o João quer saber. Quem malha e tem mais massa muscular, normalmente tem a creatinina alta ou não? Quem toma fitoterápico aumenta a creatinina? João, creatinina é um metabólito da creatina, é a forma que a gente excreta a creatina. Normalmente quem treina, faz treinos de intensa resistência anaeróbica, quem treina, tem intensa resistência anaeróbica, ele provavelmente vai ter uma creatinina alterada, porque o turnover muscular é maior. Isso quer dizer que é esperado que você encontre títulos de creatinina maiores em quem faz musculação. Como que a gente faz então para ter um nível de certeza melhor para uma prova de função renal, lesão renal? Né? E creatinina normalmente a gente usa na clínica não esportiva como um marcador de lesão renal. A gente pede, né, os médicos pedem um exame chamado cistatina C, que é o equivalente à creatinina, mas ele não sofre alteração por causa do exercício. Aí você tem uma ideia melhor sobre o clearance, tá?
E sobre o fitoterápico, João, não tem muita relação entre fitoterápico e creatinina, né? A menos que o teu fitoterápico ele inclua, por exemplo, uma xantina, cafeína, fucoxantina, um estimulante, porque isso vai aumentar a intensidade do seu treino, provoca uma leve desidratação e o que você vai perceber é que os títulos de creatinina podem aumentar por conta dos estimulantes, não necessariamente do fito, tá? Troquei o sabor do pré-treino. Noite de pouco sono. Eu fiquei ontem com o Matheus Ceará até 10h30 da noite. O Matheus e a esposa dele, a Bianca, no Bora Papear. A gente gravou um podcast bacana ontem. E aí fui chegar em casa, era depois das 11h. Fui dormir depois da meia-noite. E para ajudar, Roberto falou que eu falei à noite. Tô igual criança. Tô preocupado, tô falando à noite. Preocupado, tô com a cabeça ocupada, na verdade, né? Esse final de semana agora, sexta-feira, eu vou estar em Camboriú. A gente tem o Congresso da Magras. Eu vou dar uma aula muito legal, que é como você explicar para o paciente as questões nutricionais técnicas que são de difícil abstração. Tem coisa que a gente estuda em biologia, tem coisa que a gente estuda em como é que fala? Tem coisa que a gente estuda em bioquímica que você precisa ter capacidade de abstração, são coisas que você tem que imaginar, não existe um modelo físico para você entender. E quando o nutricionista ele precisa explicar sobre resistência periférica à insulina, captação periférica de glicose e as estratégias nutricionais que estão envolvidas nisso, janela alimentar, fracionamento de refeição, horizontalização da alimentação, né? Nutrient timing, eating time, é difícil para a pessoa entender. O paciente nunca lidou com aquilo tecnicamente, né? Então, o que faz com que você tenha essa... Como que você faz para explicar para o paciente? E a aula que eu vou dar no Congresso da Magras, de 19, para a equipe de nutricionistas da rede, é justamente como você explica isso para o paciente. Eu vou usar um funil, uma garrafa PET e um filtro de café. Cara, vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo. Eu tô pensando aqui, eu construo a aula na cabeça, aí depois eu passo ela pro PowerPoint, pro objeto que seja. Né? Eu gosto de usar a Keynote, né? Que eu acho o Mac muito mais desburocratizado. Outra perguntinha do Superchat, aí eu vou responder do Christian, que ele fala como que eu equalizo o sono. E essa, Christian, é uma pergunta bioquímica extremamente pertinente, delicada e difícil de ser respondida, porque o sono é um fator importantíssimo para a nossa homeostase, para a nossa regulagem metabólica. Mas, respondendo o superchat, meu irmão, Galtão. Walter, eu não tô tendo notícia sua, hein? Dá notícia, meu. Vocês estão muito perto. Deixa eu ver vocês mais de longe. Ai. Então, o Walter perguntou aqui no superchat sobre obesidade e musculação. Qual a importância de musculação na obesidade? Walter, eu separo em duas
situações diferentes. Primeira situação, a obesidade não dá pra ficar assim. Deixa eu... Pronto. Primeira coisa, resposta neurológica associada à musculação. Segundo, resposta metabólica associada à musculação. Então vamos separar as coisas para a gente poder entender, porque um problema grande, nós utilizamos uma ferramenta chamada heurística. Nós quebramos ele em diversos problemas pequeninos e tratamos. Qual é a vantagem neurológica para o paciente obeso que faz musculação? Musculação faz você liberar catecolaminas. E uma vez que você libera adrenalina no teu corpo, você libera noradrenalina no teu cérebro. E quando você libera noradrenalina no teu cérebro e você persiste numa informação de estresse físico, o teu cérebro entende até certo ponto que aquilo é gostosinho de fazer. Mas aí cria uma outra situação, que é... Ué, o que tá acontecendo aqui? Nossa, tá escuro no telefone. Mas existe uma outra situação, que é, por conta dessa exaustão, desse cansaço, e por conta da dor que você começa a sentir das contrações musculares vigorosas, o teu cérebro faz duas coisas. Primeiro, ele trabalha num mecanismo de sensação de satisfação e recompensa, para você parar de treinar. Ele trabalha no mecanismo de alívio da dor, para você sustentar o que você ainda está fazendo. O mecanismo de alívio da dor é um mecanismo mediado por beta-endorfina. Então não é que treinar libera beta-endorfina, tipo, vou treinar, vou liberar a beta-endorfina. Não! A liberação de beta-endorfina no sistema nervoso central é secundário a um estresse físico muito intenso. Então para você sentir prazer de treinar, você tem que treinar intenso. E isso é de fundamental importância, porque as pessoas elas acham que elas vão fazer aquele treino qualquer coisa, levantar aquele pezinho assim, já deu, tá bom. Já fiz. E hoje não, e vai sentir satisfação. Não vai, você vai sentir encheção de saco. Então treino é para ser intenso. Porque se não for intenso, ele não vai ter nenhuma resposta positiva do ponto de vista central. Central que eu falo é cérebro, tá? Então sempre que eu falar central, estarei falando de cérebro. Sendo assim, pessoal, não dá para fazer mais ou menos. Ou é ou não é. Ou é calça de veludo ou é bunda de fora. Aquela coisa meio barro, meio tijolo, para. O quanto eu já ouvi de conversinha, não, eu treino no meu ritmo, porque senão, para de se enganar. Parece aqueles moleque, adolescente, sem era nem beira, que tá tomando pau de matemática e ele tá fingindo que tá estudando, com TV ligada, falando no WhatsApp e assistindo o YouTube no computador. Ou você faz, ou não enche o saco de quem tá fazendo. Porque de verdade, pessoal, academia é uma coisa democrática. Mas vai para treinar. Se for lá para ficar enchendo o saco, ocupando aparelho, nem vai. Não vai, vocês sabem que eu sou crítico disso. Eu não sou um entusiasta de exercício. Eu sou um estudioso de exercício. É para fazer, é para fazer. Vai para academia de qualquer jeito. Não, não vai, não atrapalha quem tá lá. Não enche o meu saco. Não ocupa aparelho. Vai, desinfeta. Se for, faz. Se for para fazer um direito, faz um direito, legal. Mas não fica com frescura de pegar pezinho colorido de cotonete e ficar achando que está fazendo alguma coisa. Está se enganando. Aí, chega em casa, enfia a cara num pudim. Porque eu mereço. Faz aquele post no Instagram, tá pago. Tá pago o quê? Você tá devendo. Você tá devendo anos. Você tá devendo décadas. Aí você vem falar que tá pago. O que tá pago? Tá pago a academia, né? Você treina? Não, pago a academia. Pô, gente. Acordar, né? Então, a liberação de beta-endorfina, que é uma sensação que traz bem-estar, ela só acontece com treino intenso. Seu treino precisa ser intenso para que isso exista. É uma resposta à agressão. Sinal de que o seu treino está
numa intensidade adequada. Então para de reclamar do teu professor, que o teu professor te puxa. Ele é teu professor. Ele não é teu terapeuta. Pô, e até terapia, viu? Eu faço terapia há um tempo com o Wesley. É tapa na cara, é 1 hora de tapa na cara. Larga a mão de ser besta. A serotonina, no sistema nervoso central, ela vem para dar sensação de satisfação, de recompensa. Então, quando o paciente que é obeso tem uma síndrome metabólica e, portanto, ele tem uma disrupção nos sistemas de percepção de satisfação, recompensa e bem-estar, treina, ele devolve isso para o cérebro dele. E isso é como se fosse a mesma moeda que a comida paga em relação à satisfação. Qual que é a diferença? Você engole alguma coisa em 6 minutos, mas treinar você precisa de 30, 35 minutos. Então aquela atividade entretém também. Essa é a primeira coisa em relação ao obeso. Central. Isso ajuda você a regular o seu hipotálamo. E quando você regula o seu hipotálamo, o que começa a acontecer é que você começa a melhorar a forma que seu corpo reage ao ambiente. E exposto ao exercício, o seu hipotálamo ele vai entender que, por exemplo, é necessário produzir hormônios. Tem um trabalho que está descrito num livro de endocrinologia do exercício, que eu tenho, é um livro um pouquinho mais antigo, mas é excelente, e que ele mostra o seguinte: do ponto de vista de resposta central ao exercício intenso, você tem 2 situações: exercícios que estão abaixo do limiar de lactato, exercícios que estão acima do limiar de lactato. Para vocês entenderem com facilidade, o limiar de lactato é o limiar anaeróbico, praticamente. Ou seja, quando você atinge esse limiar, significa que o seu treino está intenso. Por quê? Porque significa que você vai cansar. Aqui na bicicleta, eu faço no meu limiar aeróbio, né? Uma intensidade aeróbia programada. Eu estou aqui a 115 batimentos conversando com vocês. Então, eu tenho uma intensidade aeróbica específica para modificação que eu quero, que é uma melhora da minha função cardiovascular, que é um complemento do meu treino de musculação, que é um aumento da remoção do lactato, mas não é criar mais lactato. E nesse livro, esse artigo específico, ele mostra que quando você tem um treino na casa do limiar, acima do limiar de lactato, você tem um aumento nos pulsos de GH, hormônio do crescimento, que você tem ao longo do dia. Em média, uma pessoa tem de 3 a 5. Uma pessoa que treina acima do limiar de lactato tem de 5 a 7. E o que é curioso? Quando você tem um treino pouco intenso, que não é um treino, né? Você vai lá para se movimentar, ou movimentar-se apenas, o que acontece? Diminui o que é a quantidade de pulsos de hormônio do crescimento. Então treinar meia boca, além de tudo, te atrapalha. Porque o corpo ele entende aquilo como estresse crônico, não como estresse modificador. É diferença de uma crítica de uma ofensa. Vou te dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de rede social. Um sujeito comenta lá: nossa, que áudio bosta. Isso é uma crítica ou uma ofensa? Isso é uma ofensa. Primeiro, porque tem um palavrão. Segundo, porque ela não traz em si uma solução do problema. A crítica verdadeira, ela traz em si a solução do problema. Exemplo. Paulo, você conhece o microfone marca XYZ? É muito bom para o YouTube. Isso é uma crítica. Ele está me dando uma sugestão que é: o seu áudio é ruim. Mas sem fazer a ofensa. Então saiba separar o que é crítica de ofensa, porque dessa forma você entende o que é um estresse crônico de um estresse agudo modificador. O estresse agudo modificador é o que você faz no treino intenso. O estresse crônico é aquela canseirinha que você tem todo dia que te desgasta, que parece que puxa sua alma e sai pelo ralo. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Eroni Américo. Valeu, Eroni. Um abraço pra você.
E quando seu hipotálamo ele volta a funcionar, seus hormônios eles tendem a se regularizar. Isso para o obeso que tem síndrome metabólica é muito importante, porque significa que o corpo dele começa a responder direito. Ele começa a sentir mais fome metabólica do que fome hedônica. Isso começa a modificar o paladar. Ele começa a ter uma alteração metabólica, essas são as alterações metabólicas, né, que vêm a seguir, são interessantes para nós. E no obeso, o mais importante é a resistência periférica à insulina. Quando as questões neurológicas elas estão ajustadas, hora de tratar da questão metabólica, que é o manejo que o obeso tem da energia. É isso que eu vou dar aula na Magras, é isso que eu vou falar. A garrafa PET, o filtro de café e o funil. O obeso, ele precisa de muita energia. O problema é que essa energia, por conta da resistência à insulina, ela é direcionada para a gordura, não para a massa muscular. Essa parte é um pouco mais complicada, mas eu vou tentar ser bem pontual para vocês entenderem. Isso eu gostaria que vocês entendessem. Aliás, eu gostaria que vocês entendessem tudo, mas isso vocês precisam entender, tá? Então, por mais que o obeso ele tenha grandes necessidades de energia, ele não consegue direcionar essa energia para o músculo, por exemplo. E o que o exercício faz? Ele cria uma demanda que, além de direcionar essa energia para o músculo, melhora a resistência à insulina. Então, o exercício para o obeso, ele não é uma coisa que ele faz para gastar caloria. Se você está procurando uma coisa que gaste caloria, vai correr da polícia. Porque não é para isso que o exercício é feito. O exercício, ele existe em nível de treinamento para fazer com que você baixe a sua resistência à insulina e crie uma demanda muscular. E do ponto de vista central, ele melhora os seus mecanismos de recompensa e saciedade. Então essas coisas fazem diferença, tá bom? Resumo da aula de hoje, se fosse pra gente falar, se você tem que treinar, treine de verdade. Deixa eu ver só uma pergunta do Superchat aqui. Bruno Thoughts. Como esse efeito de regulação do sistema de esforço e recompensa pode ajudar no tratamento da depressão? Ótima pergunta, Bruno. Aparentemente, a depressão ela é um problema de neurotransmissor e sinapse. Por isso que você usa antidepressivos para isso. E também existe um problema cognitivo associado que é devido a uma alteração comportamental. O paciente depressivo age de forma depressiva, consolida uma postura e um comportamento depressivo, que piora a depressão. Quando você treina intenso, você libera uma cacetada de serotonina na sinapse nervosa. Sinapse nervosa é um pleonasmo, perdão. Perdão, é uma redundância. Né? Só tem sinapse nervosa. Né? Você não tem sinapse auricular. Né? O que o antidepressivo faz? Ele segura o neurotransmissor mais tempo na sinapse. O que o exercício faz? Ele solta uma cacetada de neurotransmissor. E o que é interessante? O exercício ele libera noradrenalina com serotonina. E de um jeito fisiológico. Isso vai fazer com que você melhore muito o que é o sintoma da depressão. Sobra o quê? Sobra o comportamento. Por isso que depressão é uma coisa que você trata com o terapeuta e com o psiquiatra. O psiquiatra, ele faz primariamente a regulação química. Em alguns casos, ele faz a terapia também, quando ele é um analista. O terapeuta, o psicólogo, ele vai mexer com o quê? Vai mexer com a mente, fazendo com que a questão comportamental ela se ajuste. E aí você tem duas coisas muito importantes trabalhando juntas, que é, por um lado, a questão estrutural da química, por outro, a questão comportamental, que é, por exemplo, como a sua mente enxerga toda a sua condição de vida. E aí você consegue sair dessa dificuldade que você se encontra. Mas para a gente
seguir adiante e ir para a pergunta do Cris. Então o Dr. Cris perguntou para mim, cara, como você faz para dormir pouco e ter resultado? Cris, treino são 3 coisas. Né? Ou, na realidade, resultado físico são 3 coisas. Treino, dieta e descanso. Ah, mas o esteroide, não sei o que. Cara, não faz milagre. Já falei isso pra vocês. Mas sexta-feira é o dia da gente falar de hormônio e a gente fala isso na sexta. Você tem que ter, literalmente, dieta, treino e descanso. Tá? Como o meu descanso ele é mais complicado, eu tenho um teto de treino. Eu não posso treinar mais do que uma determinada quantidade. Então eu aproveito cada movimento que eu posso. Isso é uma questão de comportamento atlético. Então quando eu chego no aparelho, eu abordo um aparelho, a minha programação mental não é falar o seguinte, preciso fazer 3 séries de 10, como se fosse uma tarefa. Eu penso como se fosse uma oportunidade. Eu tenho somente 3 séries de 10 repetições para criar um estímulo eficiente. Você entende a diferença? Eu não quero matar aquela tarefa. Eu quero aproveitar aquela oportunidade. Cara, é mais ou menos a diferença, desculpa. Eu sei que tem criança assistindo, mas seus pais vão explicar isso para vocês devidamente. O cara que gosta de chegar ao orgasmo é o cara que gosta de ter a relação sexual. Ele quer só a finalidade. O outro, ele gosta do processo. E para você ter resultado em musculação, você tem que gostar do processo. Então, para mim, o mindset é fundamental. Eu encaixo na máquina, eu tenho 3 séries de 10 oportunidades, cada uma, para criar o que é um estímulo para o meu músculo. Então, eu controlo a velocidade, a intensidade da contração. É uma coisa ativa. Por quê? Se eu fizer muito trabalho físico, eu passo daquilo que é minha capacidade de recuperação diante daquilo que eu tenho de oportunidade de descanso, que não é muita. Você me acompanha aqui, você vê como é minha vida. E a outra coisa é não errar na alimentação. Haja o que houver, Cris, eu faço 5 refeições no dia. Uma agora, quando eu sair daqui, um pós-treino imediato, uma refeição às 11, às 14, às 17 e às 20. Normalmente isso já me satisfaz e depois disso eu vou dormir. Quando não, eu tomo um whey e vou descansar. Então, a alimentação eu erro jamais. Eu não deixo de fazer pelo menos 5 refeições no meu pós-treino. Então, 9, 11, 14, 17 e 20. Esses horários, haja o que houver, eu estarei comendo a minha marmitinha, que tem mais ou menos aí 400 gramas. Ontem o que eu comi? Carne moída com arroz branco. 250 gramas de carne moída, 150 de arroz branco. 4 marmitas dessa. Pronto. É melhor você ser eficiente e realizar do que você querer ser excelente e fracassar. Lembra disso. Vou repetir. É melhor você ser eficiente e realizar do que você querer ser excelente e fracassar. Dá pra fazer 4 marmitinhas? 250 de carne, 150 de arroz branco? Ah, mas a carne tem gordura, o arroz branco absorve rápido. Cara, faz o básico bem feito. Isso vai fazer com que você tenha uma resposta boa daquilo que é a sua rotina do dia. Se você ficar pensando no excelente, porque o talo do aipo, tá, é factível. Eu falho pelo menos uma refeição todo dia. Pelo menos uma você falha? Você falha pelo menos 7 por semana? 7? Então tá ruim, né? Tá bem ruim. E esses números, eles vão se acumulando. E nesse acúmulo é que a gente tem a perda de performance. Zeca Pagodinho, Vitória França, um abraço para você, querida. Sucesso, felicidade e tudo de melhor que a vida pode te oferecer. Meus caros queridos, 30 minutos de bike já, 10 para as 9, Jesuí, preciso tomar banho.
Parce que je suis désolé. Tá foda. Tá foda, tá foda. Tá bom? A gente se fala amanhã, entre 7 e 8 da manhã. Desculpa, semana corrida, tem viagem. Semana que vem tem viagem de novo, dia 27. Eu vou estar em Campo Grande pela Helva Pharma. Então, se você é de Campo Grande ou das imediações, bora lá ter aula comigo. Acessa o Instagram da Helva Pharma e você consegue se inscrever. Peraí que tem mais um superchat aqui. Vou ler esse daqui e a gente encerra. Luciana Faria, admiro seu relacionamento com a Roberta. Minha filha, que é sua fã, se casou nesse fim de semana. Manda uma mensagem para Camila e Felipe sobre o casamento. Caralho, Luciana. Tá bom. Então, por favor, Luciano, faça essa mensagem chegar a Camila e ao Felipe. Camila e Felipe, eu desejo que vocês tenham muitas diferenças. Mas eu espero que vocês cresçam em sabedoria para aprender a respeitá-las. Eu espero que vocês tenham muitas dificuldades. Mas eu espero também que vocês desenvolvam cumplicidade para se ajudar, em vez de se culpar. E eu espero que vocês tenham muitas e muitas horas juntas. Porque a pior coisa, quando a gente vai viver a dois, é achar que a gente vai ter tempo amanhã para poder viver aquilo que a gente gostaria de viver hoje. A realização, o sacramento do matrimônio, por que ele é sagrado? Não é porque você casa na igreja, não é porque você tem uma crença. Ele é sagrado porque ele é uma relação absolutamente transparente entre homem e mulher. Se não for para você confiar 100% no seu cônjuge, por que você casou? Se não for para você desejar 100% do seu cônjuge, por que você casou? Então, que vocês lembrem disso todos os momentos. Nos momentos difíceis, para que isso oriente suas decisões. Nos momentos fáceis, para que vocês lembrem de passarem esses momentos juntos. Porque a vida faz assim, ó. Eu um dia acordei com 42 anos e a mulher que eu amava desde a adolescência deitada do meu lado. E eu descobri que eu tinha que acordar, que eu tinha que trabalhar e eu não podia ficar com ela. E descobri que às vezes eu chegava tão tarde que não dava tempo de chegar, de pegar ela acordada. Então, Felipe, Camila, tenham sobretudo equilíbrio na vida de vocês. Eu realmente desejo do fundo do coração que vocês tenham um casamento pleno, completo, com muita verdade, com muita felicidade e que, se for para gerar frutos, que esses frutos eles tragam mais felicidade ainda e mais união. Tá bom? São meus votos sinceros e porque eu gostaria que todo mundo pudesse experimentar essa sensação na vida pelo menos uma vez. Se não for pra gente ser de verdade, pessoal, pra que ser? Né? Acho que é hora de acabar por aqui. Beijo grande pra vocês, fiquem bem, a gente se vê.